Sou Esther Quequeto, apresentadora do canal Luz e Sombra. Hoje estamos aqui no podcast, não é mesmo, Tadeu? Sim. Tenho aqui a honra de entrevistar o Tadeu. Há 10 anos está aqui desenvolvendo este treinamento, todo esse projeto, no qual eu tenho a honra de participar há 5 anos como co-instrutora. Então, hoje nós vamos saber muitas coisas sobre este treinamento e qual a importância dele para o desenvolvimento pessoal. Então, Tadeu, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu queria que você iniciasse com uma frase. O que é que a gente pode trazer numa frase aqui sobre o que é o Luz e Sombra? Uma frase de Jung muito interessante, que eu até trouxe aqui: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, infelizmente, esse processo às vezes é desagradável e nem todo mundo quer olhar para essa parte da sua estrutura, né? Mas Jung diz que não tem como, né, se individuar, entrar nesse processo de autoconhecimento profundo sem olhar para as suas sombras. Então, a gente precisa olhar para essas sombras para realmente se tornar consciente de quem somos e assumir a nossa individualidade, que esse processo a gente vai chamar de individuação. Então, Jung nos convida também, né, uma frase que complementa essa, que ele diz assim, né: nenhuma árvore pode tocar os céus se não tiver raízes tão profundas que toquem o inferno. Então, Jung diz, para que eu possa tocar o céu, eu tenho que ter uma estrutura muito forte. Essa estrutura vem exatamente nesse mergulhar profundo nos seus próprios infernos internos, nessa escuridão que a gente às vezes não quer ver. Então, olhar para as sombras, na realidade, é nos dar permissão, nos dar um lugar dentro da gente para poder tocar os céus. Olha que lindo está. Muito interessante, né? E para que a gente possa se desenvolver dentro desse contexto, nós temos aí 5 jornadas Luz e Sombra, não é isso? Isso mesmo. E são as sombras que tanto a gente lê, o Jung e outros autores falando sobre esse assunto, né? Que a gente traz nos treinamentos. O que é isso que existe dentro de todo ser humano? Então, Jung diz que sombra é tudo aquilo que eu tenho na minha estrutura que eu nego, que eu não aceito em mim. Não aceito, primeiro, porque eu acho que é errado, que é inconveniente, porque tenho medo, tenho vergonha, sinto culpa por isso. Ou muitas vezes porque eu acho que os outros não vão aceitar, né? O meu coletivo, minha família, meu grupo social e qualquer outro grupo que eu faço parte. Então, tudo aquilo que eu nego em mim, mas é meu, isso se coloca como sombra na visão de Jung, né? E aí tem um autor junguiano também, que é o Joseph Campbell, né, que é o cara da jornada do herói, né, que criou a questão do mito da jornada do herói, estudou isso profundamente, que ele diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar, é exatamente lá que está o tesouro que você procura. Olha que coisa linda. Então, exatamente nas sombras, nisso que eu nego, que eu tenho medo de olhar, que eu tenho medo de mergulhar, é exatamente aí onde eu vou encontrar meu ouro mais precioso, meu tesouro mais precioso. Por isso, inclusive, a primeira grande jornada da Jornada Luz e Sombra, a primeira etapa, né, da Jornada Luz e Sombra, chama-se Descobrindo o Ouro Interior. Porque é exatamente esse descobrir esse lado que eu fugia e agora começar a enxergar e perceber como algo poderoso, como algo valioso, como algo precioso que habita dentro de mim. Até porque o próprio Jung também diz que 95% das nossas sombras são por ouro. Por isso que a primeira etapa da Jornada Luz e Sombra, né, a gente chama de Descobrindo o Ouro Interior. Tá? Pois é. Então, nenhum ser humano está livre de ter sombras. Isso é bom ou é ruim? Eu acho bom. Na realidade, Jung diz que até o último momento da vida da gente, a gente vai ter sombra para olhar, né? E não tem como fugir dela, né? Qualquer ser humano normal, vou colocar entre aspas aqui esse normal, né? Ele tem sombras, ele tem partes que ele nega em si, porque isso faz parte da estrutura da nossa psique, né? Ao mesmo tempo que eu tenho as minhas máscaras, minhas personas, eu também tenho as minhas sombras para balancear, né? Para contrabalancear. E aí, falando de olhar a sombra, não olhar a sombra, encarar a sombra, não, né? Não encarar, eu gosto muito do mito de 2 santos católicos, né? Olhando para a questão mitológica, não vou entrar na questão religiosa, né? No mito católico, fala de 2 santos que enfrentaram os seus dragões, ou suas sombras, né? A gente pode trazer para a questão das sombras. Um é São Jorge.
São Jorge é o santo guerreiro, né? Aquele que luta com o dragão. Só que no mito de São Jorge diz o seguinte, né? São Jorge mata o dragão e de tempos em tempos o dragão aparece novamente, ele luta de novo e mata de novo. Ou seja, ele está sempre numa eterna luta contra o dragão. Santa Marta, uma santa mais sábia, mulher, né? A sabedoria feminina fez o seguinte, ela integrou o dragão, né? Ou seja, ela adestrou esse dragão e ele passou a ser agora o guardião dela, né? Virou como se fosse um cão de guarda. Então o dragão agora protege ela. Então Santa Marta, com muito mais sabedoria, o que é que ela fez? Aceitou aquele dragão e tornou ele o seu amigo e não seu inimigo. O que fez dela o quê? Vamos dizer assim, uma santa capaz de, né, de integrar as suas sombras. Ela traz esse mito da integração, de alguém que pega seu próprio dragão e transforma esse dragão em poder dentro dele, né? A partir do momento que vira um cão de guarda, né? Um dragão de guarda, né? Dentro do mito dela. Então, eu acho que são dois santos bem interessantes que mostram as formas da gente lidar com essas sombras, né? Com esses dragões internos. Uma é ficar em eterna luta negando ele, outra é encarando ele e trazendo ele para si, né? Integrando ele dentro da sua estrutura. Eu prefiro Santa Marta, tá? Olha só, pessoal, então, todos nós temos sombras. E aí agora, né, vamos entender então, quando é que elas se formam na nossa vida, né, ao longo da nossa vida, na linha do tempo aí, para a gente se localizar, elas vêm de muito pequenos, ou como que isso acontece? As sombras começam a surgir exatamente na primeira infância, né? Não é à toa, né, que a psicanálise tem como foco do seu estudo, da sua prática, né, é a questão da primeira infância, do 0 aos 7. Né? Então, exatamente do 0 ao 7, onde a gente vai formar boa parte das nossas sombras. Eu digo que a sua maioria, mais de 90% das sombras vão ser criadas nesse período. Por quê? Porque é nesse período que eu estou me estruturando, eu estou querendo ser aceito, estou querendo fazer parte, estou em busca de ser amado, de ser reconhecido por esse coletivo, normalmente pelo meu pai e minha mãe, ou quem faz esse papel. E nessa busca de ser aceito, né, de ser amado, de fazer parte, muitas vezes a criança ela vai aprender na estrutura dela que ela não pode ser ela, né? Que o Deepak vai falar aí da formação do falso eu, né? Ela tem um eu legítimo, todos nós nascemos instinto puro, né? Nós somos, vamos dizer, verdadeiros, né, na nossa infância, mas depois vão ensinando a gente que a gente não pode ser a gente. Olha que coisa doida, né? Olha, Tadeuzinho, você não pode ser desse jeito, você não pode fazer birra, você não pode jogar no chão, você não pode expressar suas emoções, você não pode dizer que você está com raiva. Você tem que comer tudo mesmo sem estar com fome, né? Você tem que rir mesmo estando com raiva, né? Pé da vida, mas você tem que rir para agradar os outros. Então, esse falso eu que a gente vai criando, né? Para poder se encaixar, para poder caber, para poder ser aceito, para poder ser amado. Então, esse falso eu aí vai dando origem às sombras. Entendeu? A partir do momento que eu crio um falso eu, uma parte minha vira sombra, ou seja, eu vou escondendo, vou botando lá atrás, né? O que a psicanálise vai falar, e o próprio Jung também, do nosso inconsciente. Vai ficando lá por trás. E isso aí é que as sombras começam a se formar. Então, eu gosto muito de usar na nossa jornada, né? Que as sombras começaram a existir quando começou a mentir. Sim. Quem quebrou esse jarro? Foi o gato, né? E o cara nem cria gato, né? Ou seja, o pai e a mãe não cria gato. Então a criança começa a inventar histórias, né? Para quê? Para, às vezes, não levar uma surra, não levar um carão, um castigo, né? Ou mesmo para poder papai e mamãe continuar amando ele, né? Então, se você não comer, bebê, mamãe não te ama mais. A menino come sem estar com fome. Isso já começa a formar uma sombra ali também. Por quê? Ele começa a fazer algo que não quer, que não tem vontade para poder agradar o outro. E aí ele, né, é o que a gente vai falar, esse falso eu que vai se formando, essas máscaras, mas ao mesmo tempo que essas máscaras se formam, uma parte minha vai sendo escondida lá atrás, que são as minhas sombras. Muito interessante, né? Nós temos muitos autores que trazem essas explicações. Eu gosto muito do Bob Hoffman, quando ele fala do amor negativo, né? Uhum. Que justo quando a gente começa a se desenvolver no nosso ambiente social na infância, e que estas sombras vão se formando nestes momentos, né? Simplesmente por conta do pertencimento, né? A criança só quer pertencer. Então, é muito importante essa parte dessa explicação das sombras de quando elas se formam, porque fica muito mais fácil para a gente poder depois fazer a integração, né? Você entender, poxa, eu hoje sou um adulto e eu ajo dessa forma porque lá atrás eu aprendi que se eu desse só sim, se eu falasse só sim, amém, amém,
eu seria aceito. E hoje eu tenho problemas com isso. Isso hoje se tornou uma sombra, né, de certa forma, para aquela pessoa que não consegue, por exemplo, dar um não. Isso. Então, nesse contexto, né, e muitos outros exemplos, que aí vocês já podem ir se localizando, é onde a gente vai entrando em contato com as nossas sombras. Perfeito, Esther. Você, com a grande estudiosa também do Enneagrama, né, do psicanálise, né? O Enneagrama fala isso, não seria atípico, porque é uma adequação social que eu fui fazendo para poder caber dentro daquela estrutura que eu acho, né, que eu estava tentando me encaixar para ser amado, para ser aceito. Eu fui criando aquela minha forma de expressar dentro do mundo, mas aquilo não é a minha essência. Né? O Enneagrama fala que a nossa essência é muito além, né? O Enneatipo é só uma representação de quem eu sou, mas quem eu sou vai muito mais além. Tem uma ferramenta, além do Enneagrama, que eu indico, né? Quem quiser estudar, eu acho uma ferramenta muito poderosa, muito antiga, milenar, né? Tem uma ferramenta muito legal que a gente usa no treinamento e na jornada Luz e Sombra, que é a janela de Johari, né? Sim. A janela de Johari, eu acho ela uma ferramenta muito prática para a gente poder entender esse falso eu da gente, né? Que ela fala o seguinte, a janela de Johari, que eu tenho 4 eus, né? O eu aberto, o eu cego, o eu oculto ou secreto e o eu desconhecido. Então, quem é o eu aberto? O eu aberto, a área aberta, é o que eu sou de fato no social, que as pessoas me reconhecem. Ou seja, eu diria que é o meu eu social de fato. Aquilo que eu mando para quem é você? Eu sou isso, aquilo. E as pessoas fora dizem, ok, eu consigo enxergar isso que você está falando. Então, isso aí é o que a gente vai chamar do eu aberto, na nossa área aberta. O eu cego é interessante, sabe? Porque as pessoas enxergam em mim e eu não enxergo. Está cego para mim. Né? Quando chega e diz, você é muito arrogante, você é muito medroso, você é isso, aquilo. Não sou. Eu digo que esse eu é mais... Quanto mais eu disser assim, quanto mais esticado foi esse eu, mais cego ele é. E é o seguinte, a gente fala o seguinte, né, dentro dessa jornada de autoconhecimento. Se um fala, você pode até dizer, não, acho que não tem nada a ver. Mas 2, 3, 4 falando a mesma coisa, eu acho que você deve se dar pelo menos ao trabalho de ir pesquisar, né, de olhar com mais detalhe, de ser mais verdadeiro nesse olhar sobre você e ver se realmente aquilo não tem fundamento. Porque se 3 ou 4 pessoas falam, tem alguma coisa sua que expressa aquilo ali, vale a pena você estudar, aprofundar em você mesmo, né? O eu secreto é o eu que eu sei que sou e os outros não sabem que eu sou. Eu digo é o que eu faço quando ninguém está por perto, né? Tem até um livro que diz, quem é você quando ninguém está vendo? Esse eu secreto. É o que eu sou de fato, né? Sem ninguém ver, eu sei que eu não preciso demonstrar diante do outro. Eu faço no meu secreto, né? Vamos dizer assim, na minha área secreta. E tem um eu poderosíssimo, né? Que eu diria que é uma das sombras mais profundas e o tesouro mais precioso nosso, né? Que é a área desconhecida, ou eu desconhecido. Que eu nem sei que sou e nem os outros sabem que eu sou, mas eu sou. Eu diria que são as sombras mais profundas que a gente tem. E aí tem um tesouro muito valioso, porque a gente às vezes vai encontrar muito recurso, muito talento nesse eu desconhecido. Então, assim, olhar para esses 4 eus é uma ferramenta muito poderosa que a janela de Johari dá para a gente, para esse processo de autoconhecimento, né? E quando a gente fala do eu cego, né, e do eu secreto, né, o secreto não, o desconhecido, esses 2 eus, o eu cego e o desconhecido, aí estão as nossas sombras. É exatamente nessa área que no nosso processo de autoconhecimento a gente deve buscar aprofundar, porque aí eu vou encontrar muito tesouro, ok? Então, assim, olhar para as sombras, eu diria que é olhar para esse eu desconhecido e para esse eu cego nosso, né? E nos dá a permissão de nos conhecer com mais profundidade, para realmente se tornar um ser inteiro. É isso.